Olá, meu nome é Felipe Rosa, sou fotógrafo e você está assistindo ao Foto Além do Clique. Esse vai ser o primeiro vídeo de verdade do canal, é o segundo que está sendo publicado, e o primeiro foi uma apresentação do canal, foi falando qual é o objetivo do canal, aqui ele veio. E hoje esse vídeo vai ser uma base, né? Ponto de vista que será dado na fotografia, ou sobre a fotografia. Como eu disse no final do vídeo passado, vou falar um pouquinho, vou refletir um pouco sobre o que é fotografia. Embora essa pergunta possa parecer um pouco boba para algumas pessoas, visto que todas as gerações, pelo menos aí desde a década de 1940, tenham crescido observando imagens fotográficas em revistas, em publicidade, nas suas famílias, nas suas casas, tendo uma câmera fotográfica em casa e com você, a fotografia não é algo tão óbvio, né? E há duas perguntas essenciais que são feitas desde que a fotografia surgiu, lá no começo do século XIX. Né? A primeira delas é: afinal, a fotografia é ciência ou é arte? Por que essa pergunta é feita desde os primórdios da fotografia? Por quê? Embora hoje eu acredito que seja senso comum que a fotografia possa ser usada para fins artísticos, né, que o produto criado por esse equipamento possa ser uma obra de arte, o desenvolvimento da câmera fotográfica e de tudo que envolve lentes e flashes e tudo mais, foi fruto de muita pesquisa e muito estudo científico. Indo um pouco além, eu diria que é fruto desde os estudos físicos sobre a luz lá no Oriente Médio, né? Alhazen foi um cientista que estudou muito a luz, né? Foi o cara que descobriu, por exemplo, que os raios de luz eles viajam em linha reta, né? E foi um dos primeiros caras a fazer uma câmara obscura. Então esse foi um aspecto físico do estudo da luz que resultou na câmara fotográfica há milhares de anos atrás. E da câmara propriamente dita, foi uma série de experimentos químicos sobre como captar e reproduzir imagens através de um equipamento. Tudo estudo estritamente científico. Mesmo hoje, se você pensar em equipamento digital, os responsáveis pelo desenvolvimento de câmaras fotográficas, de lentes, de flashes, não são necessariamente artistas, podem até ser, mas o que eles precisam ser é engenheiros de ponta, né? São pessoas, são acadêmicos, são cientistas. Então, eu acredito que nessa pergunta, se a fotografia é ciência ou é arte, ela acaba sendo as duas coisas, né? O desenvolvimento dos meios para se fazer fotografia é algo estritamente científico, mas o uso que se faz disso, o uso que se faz desse equipamento, ele pode ser artístico ou não, né? Ele também pode ser documental, né? Pela própria fotografia documental, embora haja muita arte envolvida nisso, mas também há fotografia estritamente documental, como por exemplo a fotografia pericial para a polícia. Outra pergunta que também é feita desde que a fotografia surgiu é se a fotografia é realidade ou é ficção. Façamos um paralelo da fotografia com outras artes visuais, como escultura, desenho e pintura. Quando eu esculpo, desenho e pinto, eu posso criar o que quer que me venha à cabeça. Eu posso utilizar uma base real, como por exemplo uma pessoa como modelo, ou um cenário, onde eu sento, vejo uma paisagem, desenho ou pinto aquela paisagem. Mas eu também posso moldar outras coisas, né? Eu posso desenhar uma paisagem que realmente está lá, tentando reproduzir o melhor que eu posso aquilo que realmente existe e jogar um monstro, um dragão ou até uma pessoa que não estava realmente lá. Um caso clássico é o quadro da coroação de Josefina, né? E aquilo foi um quadro encomendado por Napoleão para reproduzir o dia em que ele foi coroado e ele coroou a sua companheira Josefina. E a mãe do Napoleão não estava lá. A mãe do Napoleão havia brigado com ele um tempo antes, ela não estava no dia da coroação.
E ele ordenou para o pintor, ó, pinta a minha mãe, quero que minha mãe apareça no quadro, e assim fez. Eu não lembro agora em que posição que ela está, mas a mãe dele pode ser vista lá. Um quadro reproduzindo um dia que aconteceu com um elemento fictício. Agora, a fotografia é diferente, porque a lente só capta algo que está lá. Ela não vai conseguir captar uma pessoa que não está lá. Hoje é um pouco mais complicado isso porque a gente tem o Photoshop, né? Você faz coisas absurdas com o Photoshop. Mas vamos nos concentrar só na câmera mesmo para falar sobre isso. Então a câmera ela não conseguiria reproduzir ou captar algo que não está lá, ou algo diferente do que está lá. Portanto, a fotografia seria uma reprodução da realidade. Porém, essa realidade pode ser distorcida. Né? Como exemplo, durante a Grande Depressão Americana, a fotógrafa Dorothy Land, ela fez um projeto e algumas fotos que são icônicas, né, que são históricas. E ela foi acusada, não só nessa fotografia, mas em várias outras, de dirigir as pessoas que ela estava fotografando. Pedir poses específicas que ela achava que ficavam mais impactantes. E aí fica aquela, né? Ela foi lá criar um documento daquele episódio, né? Ela foi lá para registrar uma realidade e ela deu uma bagunçada nessa realidade, né? Mas vamos considerar que ela fosse culpada, né? Ela foi lá fotografar algo real e ela distorceu essa realidade por liberdade artística, por assim dizer. Então é algo que é uma discussão que é viva e eu acredito que vai permanecer viva por muito tempo, né? Mas dito isso, essas perguntas originais sobre a fotografia que não vão morrer tão cedo, né? Eu vou falar um pouco de definições de fotografia que eu ouvi e a minha posição frente a isso, né? A primeira é que a fotografia não poderia ser uma arte, porque a fotografia é uma mera reprodução, uma mera cópia da realidade, né? Eu até citei isso quando eu falei sobre se a fotografia é realidade ou ficção, né? Eu não concordo que a fotografia seja uma mera reprodução da realidade, ou podemos até tirar uma reprodução da realidade. Por quê? Da mesma forma que a máquina fotográfica, né, que a câmera fotográfica, só pode captar algo que realmente está lá, ela também só pode ser feita, pelo menos de forma consciente e voluntária. Ela só pode captar uma imagem que o fotógrafo está vendo, né? Via de regra, uma pessoa cega não pode ser um fotógrafo. Não diria que é impossível. Eu já conheci um pintor cego. Então pode até ser que haja um fotógrafo cego. Mas via de regra, não há. Você precisa ver algo e querer captar aquela imagem com o seu equipamento, né? Para isso, nós teríamos que enxergar a realidade. E o fato é que nós não enxergamos a realidade. O que nós enxergamos são reflexos de luz. Forma simples e fácil de provar isso. Você está vendo aí o seu ambiente, a sua casa, o escritório, o que quer que seja, porque tem luz ali. Se você apagar todas as luzes, você não vai enxergar mais nada. Mas as coisas ao seu redor não desapareceram por causa disso, elas continuam reais, né? Porque o que você vê não é a realidade, é um reflexo de luz. Se nós não podemos enxergar a realidade, nós não podemos fotografar a realidade. Outra coisa, cores. Hoje, basicamente a fotografia é colorida. Qual é a nossa sensibilidade à cor? Será que nós vimos realmente todas as cores que existem? Se nós não vemos a realidade, nós não podemos reproduzir essa realidade com uma câmera fotográfica. Podemos até tentar, mas não é isso que é a fotografia. Uma outra definição, né? A fotografia é a captura ou é o registro de um momento. Mais ou menos, eu diria que é a captura de um pequeníssimo fragmento de um momento. Porque veja só, você consegue fotografar aquilo que cabe dentro do seu filme ou do seu sensor. Um momento é muito maior do que aquilo, né? Um momento é feito de toda uma história, de todo um passado e de uma série de eventos conectados. Mas mesmo qualquer momento que você vá fotografar,
tem toda uma abrangência que não é captada pela sua câmera fotográfica, por maior que seja o seu sensor, por mais aberto que seja a sua lente. Eu vou colocar, tem uma foto que sempre circula na internet, eu vou colocar ela aqui para vocês verem, para vocês saberem o que eu estou falando, que são 3 pontos de vista sobre uma fotografia, né? É um soldado, aí tem uma pessoa apontando uma arma e uma outra pessoa dando água para ele, né? E você tem 3 fragmentos de uma fotografia, em que primeiro eu vou colocar aqui para vocês verem. Isso é só um exemplo, né? De que um momento está sendo captado ali, até tá, mas está passando a verdade daquele momento? É claro que não. Você mostra o que você quer daquele momento, o que você pode daquele momento, né? Eu até acredito que capturar o momento seja o objetivo de muitos fotógrafos, principalmente fotógrafos documentários e fotógrafos jornalísticos, né? É o desejo, é o que eles esperam conseguir com a fotografia. Eu mesmo, em alguns momentos, também tenho essa pretensão, mas infelizmente não passa de uma pretensão e inevitavelmente vai decepcionar quem tenta isso. E eu acredito até que essa seja uma decepção comum, não só para fotógrafos, mas para muitos tipos de artistas, né, como escritores, por exemplo, né? Há uma cena do filme As Horas em que um personagem que é escritor, ele expressa essa decepção, né, com a escrita. Why? Because I wanted to be a writer, that's all. So? I wanted to write about it all. Everything that happens in a moment. The way the flowers looked when you carried them in your arms. This towel, how it smells, how it feels. This thread. All our feelings, yours and mine. The history of it. Who we once were. Everything in the world. Everything all mixed up. Like it's all mixed up now. And I failed. E uma outra definição de fotografia, essa foi feita pelo fotógrafo holandês Frank Doorhoff, né? A fotografia é contar uma história. Eu gosto dessa definição, contar uma história, né? É isso que é a fotografia no final das contas. Claro que você não vai contar um enredo inteiro, né? Mas segundo Frank Doorhoff, toda fotografia tem uma história estampada, né? E uma boa fotografia seria aquela que consegue contar uma história, não necessariamente uma história interessante, não quer dizer que a história precise ser algo muito elaborado, mas que consiga, né, tenha sucesso em que a pessoa que veja aquela fotografia perceba uma história nela. Eu gosto dessa definição, mas eu ainda acho ela um pouco incompleta, porque eu não acredito que 100% das fotografias tenham uma história dentro delas, tá? Há fotografias, por exemplo, fotografia abstrata, não é algo que vai passar uma história, né? Não é algo que vai passar algo que seja imediatamente compreensível, né? Eu acredito que hajam fotografias que não digam uma história, digam outra coisa, como por exemplo emoções, né? Da mesma forma que você tem pinturas que não te contam o que está acontecendo ali, apenas passam uma determinada emoção, através da cor, através da textura, o que quer que seja, né? A fotografia também pode ter essa função, né, de passar uma emoção sem passar necessariamente uma história, né? Então, afinal, o que é a fotografia? Ou pelo menos qual é a minha visão sobre a fotografia? O que você enxerga é moldado por tudo que você viveu, tudo que você sente, é moldada pela forma como você vê o mundo, e isso torna a sua visão única. E a fotografia permite que outras pessoas possam ver o que você viu. Isso é fotografia. E é isso que torna uma pessoa fotógrafo. É isso o que separa fotógrafos de pessoas que tiram fotos, né? Pessoas que tiram fotos podem até tentar, mas elas não conseguem passar o que elas viram para outras pessoas. Um fotógrafo, sim, né? E quando eu digo passar para outras pessoas o que você viu, não é só o que você viu de concreto, mas o impacto que aquilo teve em você. Você vê um lugar, uma pessoa, uma paisagem, um objeto, aquilo pode ter impacto, pode trazer uma emoção, pode trazer
um vislumbramento, tranquilidade, alegria, tristeza, choque, o que quer que seja. Se você fotografou algo, você teve um motivo para fotografar aquilo, né? E geralmente o motivo para se fotografar algo é o impacto que aquela visão teve em você. E uma boa fotografia, um bom fotógrafo, é aquele que consegue transmitir esse impacto para outras pessoas através da fotografia. Bem, muito obrigado pela paciência. Meu nome é Felipe Rosa, sou fotógrafo, e vocês assistiram o Foto Além do Clique. Até a próxima.